Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou o professor Alexander Sampaio e o tema da nossa aula de hoje é razões trigonométricas no triângulo retângulo. Conteúdo importante para você, estudante da terceira série do ensino médio. Vamos fazer aquele programa nosso que eu tenho uma missão na vida e eu espero que você faça parte. Qual que é? Transformar amar na boa temática. Para isso eu preciso que você participe aqui junto comigo dessa aula, desse momento. Professor, como que eu vou participar? Você vai participar falando, a hora que eu perguntar você responde aí na sua casa, à frente do computador, aonde você estiver. Mas eu vou falar desse jeito? Vai! As pessoas não vão achar que eu estou doida? Não, o importante é você aprender. Então vamos lá. Qual é a habilidade que eu vou trabalhar hoje? Resolver problemas que envolvam razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Eu poderia trabalhar razões trigonométricas, relações métricas lá, outras relações. Hoje a gente vai ficar com razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. É um conteúdo que eu já falei importante, de fácil entendimento, desde que você participe aqui comigo. Fique ligado, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu quero que você observe junto comigo essa imagem desse triângulo retângulo, tá bom? Porque eu só posso fazer isso se eu tiver um triângulo retângulo. Então, professor, por que isso aqui é um triângulo retângulo? Esse símbolo aqui, ó, denota um ângulo de 90 graus. É o ângulo reto. Por isso que eu falo triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto, ou de 90 graus. Esses outros aqui, ó, eu não vou me preocupar com os valores dele inicialmente. Basta eu identificar o triângulo retângulo. Se eu sei identificar, a partir daí a gente vai encontrar o quê? Esses triângulo tem 3 lados, não é? Então vamos aqui, ó. Os 2 lados que formam o ângulo reto, então esse lado e esse lado, o lado A e o lado C, são o que eles são chamados? Está aqui na tela para você responder para mim. Lembra? Eu quero que você responda. Catetos, tá bom? E o lado oposto, oposto é sinônimo de ficar em frente. Ficar em frente ao ângulo reto. Aqui, ó, oposto, em frente. O ângulo está aqui, se eu seguir nessa direção, vou encontrar aqui o lado B. Esse lado B eu denoto de hipotenusa. Nossa, então tem catetos e hipotenusa. E eu vou identificar outro ângulo, que eu deixei aqui, ó, identificado. Esse ângulo é uma letrinha, aqui, ó, alfa, uma letra grega, tá bom? Alfa. E aqui eu também tenho esse ângulo que eu não marquei, mas existe aqui, porque um triângulo existe 3 ângulos. Vamos continuar? Então vamos aqui, ó. Agora, o que eu quero que você imagine? Você já sabe identificar um triângulo retângulo. Isso você também já sabe identificar os catetos e a hipotenusa. Isso é importante. Você já tem habilidade de identificar. Se você tem essa habilidade, vamos para a próxima, para que você construa o seu conhecimento. Agora, vamos começar a estudar as razões, seno, cosseno e tangente. Professor, fala para mim, o que é a razão seno? Leia comigo aqui na tela, por favor, para que você saiba identificar também. A razão entre o cateto oposto e a este ângulo e a hipotenusa é chamado de seno do ângulo. Professor, explica para mim. Então vamos falar. Eu vou olhar o seno de alfa. Tá vendo aqui, ó? Seno é assim que eu denoto seno de alfa. Vou pôr igual. É C sobre B. Por que é C sobre B? Olha aqui comigo. O ângulo em questão que eu estou olhando é esse aqui, ó. É o alfa. E eu vou olhar o ângulo oposto a alfa. Eu falei para você que você já sabe isso, oposto é o que está em frente. O que está em frente é C. Então é o C aqui, o lado C. Então, qual que é a relação? A relação seno é o cateto oposto ao ângulo
a este ângulo que está ali, né, ao ângulo que eu estou observando, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o oposto ao ângulo reto. Aí então tá, então é essa relação? É essa relação. Se eu pegar o ângulo que eu estou olhando e pegar o ângulo oposto dividido pela hipotenusa, eu vou encontrar o seno. Lembrando que eu sempre faço isso num triângulo retângulo. Vamos agora ver o cosseno, a relação trigonométrica cosseno. Olha comigo aqui, por favor. Razões trigonométricas. Então agora está a razão entre o cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa é chamada de cosseno do ângulo. Aqui está a denotação, olha aqui para mim, cosseno de alfa. É A sobre B. Por que é A? O que está falando? Eu estou olhando esse ângulo aqui, ok? O ângulo alfa. Agora, qual é o que está adjacente? Adjacente significa junto. Junto ao ângulo, junto a esse aqui, ó, é quem forma. Quem forma? Quais são os lados que formam? Tem esse lado e esse aqui. Esse lado é oposto ao ângulo reto, a hipotenusa, eu já sei disso. Então, esse aqui é um cateto adjacente. Então, cateto adjacente sempre será o quê? O ângulo que não seja a hipotenusa que forma o ângulo, ok? Então, aqui é ad, junto. Então, é o A. Então, se eu pegar o lado A dividido pela hipotenusa, o que eu vou ter? O cosseno. Então, o cosseno, o que é, professor? Fala para mim. É o lado adjacente ao ângulo que eu estou olhando, no caso alfa, dividido sempre pela hipotenusa. Isso é razão trigonométrica cosseno. Isso é muito importante que você saiba. Então, você já sabe reconhecer habilidade, viu que eu falei na palavra? Identificar, reconhecer. Você já sabe reconhecer seno e cosseno, ok? Agora a gente vai levar o seu conhecimento mais profundo um pouquinho. Vamos lá. Agora a gente vai trabalhar com a relação trigonométrica tangente. Tangente, ok? Isso é importante. Olha aqui para mim, por favor, tá? Olha para mim. Mas o que a gente vai fazer? Antes de trabalhar com a tangente, eu vou recordar seno e cosseno, só com a fala, tá bom? Seno é o ângulo oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, o ângulo adjacente dividido pela hipotenusa. Ah, isso é importante. Agora vamos lá. Tangente, olha por favor na tela. Tangente, agora eu vou direto aqui, ó. É a relação entre o ângulo, ou o lado oposto ao ângulo, dividido pelo lado adjacente. Então, eu vou olhar apenas para onde? Para os catetos. Qual o cateto? O cateto é esse e esse aqui. É o que forma o ângulo reto. São os dois lados que formam o ângulo reto. Então, olha aqui, eu estou olhando o ângulo alfa. Quem está oposto a ele? É o C. Quem é adjacente, está junto a ele, é o A. Então, a tangente é a divisão, é a razão entre o oposto dividido pelo adjacente, lado oposto pelo lado adjacente. Isso também é a mesma coisa de falar que a tangente também é denominada seno sobre cosseno. Se eu pegar o valor do seno e dividir pelo cosseno, eu vou achar a tangente, tá bom? Então, vamos pegar esse aqui como exemplo. Olha aqui para mim. Tem esse aqui, não tem? Olha aqui, é um ângulo reto. Então, é um triângulo retângulo. Eu estou vendo esses outros ângulos. Tem esse aqui, tá bom? Eu poderia pegar esse. Tem esse aqui. Então, esse aqui é cateto, hipotenusa. Agora, então, vamos lá. Tem essas relações, não tem? Relação seno, cosseno e tangente de alfa desse ângulo. Seno é o quê? É o oposto dividido pela hipotenusa. O oposto a esse ângulo quanto vale? 12 dividido por 20. Vamos ver isso acontecer? Olha lá, ó, 20, 12. Nossa, ficou bonitinho, não ficou? Vamos lá. Cosseno, adjacente dividido pela hipotenusa. Muito bom. Olha a tangente lá aparecendo magicamente. Olha na tela.
12 dividido por 16, o oposto dividido pelo adjacente. Se a gente aprendeu isso, vamos fazer aqui uma atividade para fechar o nosso conhecimento, que é muito fácil, não é? Então tá lá. Em determinada hora, olha lá para mim, leia comigo. Em determinada hora do dia, um prédio de altura desconhecida, eu não conheço a altura do prédio, tem, em consequência do Sol, uma sombra de 12,5 metros de comprimento. Sabendo que o ângulo formado entre o solo e os raios solares corresponde a um ângulo de 58 graus, determine a altura desse prédio. Aí foi dado seno de 58, cosseno de 58 e tangente de 58. Para ilustrar, vamos ilustrar isso aqui, ó. Aqui, ó, o Sol, a certa hora, bate aqui no Sol, vai projetar uma sombra aqui no chão. E essa sombra vai fazer aqui, ó, um ângulo de 58. Aqui, como o prédio foi construído de maneira vertical, ele é um ângulo reto. Então, esse aqui é um triângulo retângulo. Aqui, o que eu vou fazer? Essa sombra tem quanto? 12,5. Agora, olha o que eu quero descobrir. Eu tenho isso aqui, ó, é um quê? Um cateto. E eu quero descobrir o quê? O outro cateto. Por quê? Porque quem forma o ângulo reto aqui, ó, são os catetos. Então, eu vou trabalhar... Qual a relação trigonométrica trabalha com cateto e outro cateto? A tangente. Lembra? Cateto oposto sobre adjacente. Então, tá aqui, ó. Cateto oposto sobre adjacente. Eu sei quanto que vale. Olha lá. Quanto que vale aqui? Não, eu coloco x. Por isso que eu coloquei 12,5. Eu sei quanto que é o adjacente. Oposto sobre adjacente, tá ok? Oposto sobre adjacente. Agora, eu tenho esse ângulo aqui, não tenho? E eu sei o valor dessa tangente. Olha aqui, ó. A tangente de 58 vale isso aqui. Então, aqui, ó, tangente de 58 é 1,6003. Agora, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado, regra de 3, ok? Multiplicando cruzado, quanto que vai dar? Fazer essa multiplicação, 20 metros, a altura do nosso prédio, ok? Terminou, é fácil. Muito obrigado pela sua participação. Fiquem ligados, amanhã teremos aulas para vocês, estudantes da terceira série do ensino médio. Aqui na TBC, conto com vocês, hein? Um forte abraço e até amanhã.